eu tenho a regra ali do 70-30. Se você tem 70% do que você gosta de fazer e sente que é seu propósito, e 30% você não gosta, você está dentro de um parâmetro razoável. A gente recebeu a sua história, a gente leu a sua história, e eu vejo que assim, a sua infância foi marcada por uma perda precoce, né, do seu pai e pela luta da sua mãe em sustentar a sua família. Conta um pouco pra gente de como é que foi essa sua história e como que isso moldou a sua vida. Perfeito, perfeito. Olha, Rafael, eu diria que foi o evento mais catastrófico que aconteceu na minha vida, na minha família, né? Foi justamente a morte do meu pai, né? O meu pai morreu com 39 anos, muito novo, né? Jovem. Descobriu um câncer com 37, estava ali no auge da sua carreira profissional, era um empreendedor também, músico, enfim, e infelizmente veio a falecer, né? A minha mãe, nessa época, ela era do lar, então ela cuidava ali, como era costume dessa geração, cuidando ali dos filhos, né? Tava fora do mercado de Você tem trabalho há outros muitos irmãos também? anos. Oi? São outros irmãos? Tenho mais uma irmã de 11 anos, e Legal. aí cuidava da gente, e aí se viu numa situação agora que ela estava numa casa inacabada, né? Porque, enfim, estavam construindo, e agora precisava voltar para o mercado e com 2 filhos para criar. Então, foi um período muito difícil, né? A nossa vida, ela deu uma girada, assim, bastante expressiva, né? E ali, enfim, já moldou muitas das coisas, né? Do que eu fui viver depois, né? Eu tinha 6 anos só, então, assim, eu não lembro direito. Do meu pai, eu tenho flashes do meu pai, né? Eu vim sentir mais essa falta da paternidade mais na adolescência, né? Mas enfim, minha mãe, muito guerreira, voltou a estudar, voltou a fazer faculdade, virou professora. Então, ela mesmo se tornou um grande exemplo para a gente de recomeço, de superação, de enfrentar medos, desafios, né? E ali também, eu logo cedo já descobri que eu já teria que pegar uma grande responsabilidade, já jovem, né? Para conquistar as minhas coisas, né? Então, isso eu diria que definiu ali, definiu de certa forma a direção e destino da gente, E né? que muitos empresários que a gente fala, essa questão do empreendedorismo, do trabalho, ele começa muito, muito cedo, né? Muito, muito, muito jovem. Você sabe, Thiago, ouvindo a sua história aqui, eu lembro de uma das histórias que mais impactaram também a minha vida e moldaram assim, a minha mentalidade financeira. Foi também num velório de família, né? Foi de um tio meu que eu vi um dos meus primos fazendo uma caixinha para poder pagar o velório do pai. E era um velório, um cemitério público ainda. Uau. Aquilo me impactou tão profundamente, né, que depois daquilo era adolescente, eu comecei a ter consciência, falei, nossa, mas tem que pagar para morrer? Tem que pagar, e todo mundo falou assim, não é barato, e de fato não é. Então, aquilo me impactou tanto que quando eu comecei a trabalhar e ter um dinheirinho ali, meu primeiro dinheiro, eu tinha um envelope que eu guardava na gaveta das cuecas ali, ó, eu falava que era o dinheiro da morte. Minha mãe ficava Olha, braba, mas eu falei assim, mãe, eu não quero que vocês tenham. Eu falo que o dinheiro, ele traz dignidade, ele traz honra, né? É um veículo que promove isso, claro, claro. né? Dessa tranquilidade. Assim, então, a gente tem que ter pelo menos o básico, né? Aquele Sim. suporte. E para você ter uma ideia, né? Depois eu vi muito a minha mãe fazer contas em casa, porque o orçamento era apertado, o orçamento era difícil. Então eu passei a minha infância vendo a minha mãe fazer contas. E quando eu vi aquilo, eu falava: eu quero, eu quero não passar por isso. Eu quero não quero que ela passe também. E eu não quero passar por isso, né? Então para você ver, eu depois fui fazer plano de previdência para mim, para o meu filho. Então a gente começa a olhar mais para o futuro de uma maneira mais planejada, né? Uhum. Você fala assim, eu quero ter um pouco mais de dignidade, conforto quando eu estiver doente, quando eu tiver uma questão de morte, né? Você não quer passar por essas situações, né? Então, enfim. É isso que a gente fala muito em planejamento financeiro, né? Você ter ali seu plano de previdência pensando no futuro é importante? Se esse é o seu propósito, vamos construir um seguro de vida, investimentos ali no começo de uma reserva de emergência, investir, poxa, tenho recursos em abundância.
legal, então vamos com Venture Capital para poder apostar, assim, investir legal numa startup que realmente vai impactar as pessoas. Então, é o trabalho que a gente faz aqui Que na legal. Alon, O né? trabalho de vocês é sensacional. E você tentou seguir os passos do seu pai, Sim, e aí você viu que não era para você esse caminho. O exatamente. que isso te ensinou sobre não desistir, sobre recomeçar? Certo. Eu tentei seguir os passos do meu pai e eu me senti totalmente infeliz naquilo que eu estava fazendo, né? Então, O que seu pai fazia, Thiago? o meu pai, ele era um dos líderes numa empresa de bateria. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma viés empreendedora porque ele que desenvolveu a primeira bateria da moto Yamaha no Brasil. Sério? Porque Que legal. chamava Prestolite, onde eu nem sei se existe mais essa empresa, mas ela era uma empresa americana. Então, nessa época, ele ia, às vezes, para os Estados Unidos, que na época era um máximo, um máximo, né? Então, ele ia, trazia a tecnologia para o Brasil e tal, e ele desenvolvia esses tipos de produto aqui no Brasil, né? Então, o que ele estudou? Ele fez ali ferramentaria, mecânica geral, e eu fui nessa viés. Falei, vou seguir os passos do meu pai. Entrei num Senai, né, com um amigo, e eu não via a hora que acabava o dia. Eu simplesmente odiava. Tá ali. Então, o que eu falo é, a gente tem que tomar muitas decisões, às vezes, com pouca idade, decisões importantes. Uhum. Decisões, o que eu vou fazer na minha carreira, com quem que eu vou casar. São decisões extremamente importantes que, às vezes, a gente vai tomar muito novo, né? E a gente, enfim, processo de mentoria ajuda hoje, tudo, né? Mas, para mim, nessa época foi bem difícil. E aí eu consegui, depois terminei, né? Fiz até o final, valeu mais para mim como vida, né? Tá nesse ambiente. E depois eu entrei para uma oportunidade, consegui entrar no mundo da tecnologia, né? Montando o computador fisicamente, esse tipo de coisa. E ali eu me encontrei, né? Então eu vivi um luto aí, um mini luto, né? De falar, poxa, eu não gosto de fazer o que meu pai fazia e tá tudo bem, né? E me encontrei aqui no mundo da tecnologia, né? Eu fiz Senai também, sabia? É mesmo? Eu fiz Senai. Na Nazaré ali também ou não? Em São Caetano, eu fiz em São em São Caetano. Caetano. Eu fiz na Vila Nazaré. Boa Vista, se não me engano, lá em cima. Torneiro mecânico, formação também. Poxa, eu moro ali, na Boa Vista. Do lado. Isso é interessante porque muitos empreendedores, eles começam a empreender, eles percebem que eles têm que fazer coisa que eles não gostam. Sim. Então, eu vejo no seu caso que sempre tem alguma coisa que a gente não gosta. Por mais que você faça algo que você gosta, sempre tem alguma coisa Sim. que você não gosta. E acredito que isso aí foi uma lição que você teve. Assim, às vezes a gente tem que fazer o que não gosta para chegar naquilo que gosta. E você foi firme porque você tinha um objetivo. E mesmo não gostando do que você fazia, você seguiu firme. Depois que você tomou a decisão, né, de seguir outro, de dar uma virada aí, de mudando a sua carreira, né? Então, isso traz. Então, você vê que às vezes tem que tomar decisões muito cedo, mas essas decisões cedo trazem lições pra gente que a gente leva pra vida. É aquilo que eu falo, né? Você, sempre em toda profissão, você vai ter alguma coisa que você não gosta muito de fazer. Uhum. Isso em qualquer lugar. Você tá no chamado errado. Você tá no propósito errado. Porque não é possível você 70%, 80% do tempo e das coisas que você faz, você não gostar, então você está na direção errada, né? Então, logo cedo eu consegui perceber isso, né? E acredito também que foi o Papai do Céu que me abençoou nisso, né? Graças a Deus vai dando sabedoria e dirigindo a gente. Dá sabedoria e dirige a gente. E eu fui pro caminho certo ali, onde depois eu consegui fluir, né? Que maravilha. Legal. Eu falo que geralmente, eu tenho uma frase minha que eu falo que adulto não faz o que quer. Faz o que precisa. Né? Exatamente. Mas a gente vê também que, mesmo daquilo que precisa, tem que ter um plano. Se aquilo não é confortável, tem que ter um plano ali para você, uma rota para que você possa se organizar. Exato. Né? Porque um planejamento ajuda a organizar a vida da pessoa, até como se fosse eu falo que o planejamento financeiro, patrimonial que eu desenvolvo, é um Waze. Então, uma hora de você sentar, refletir, conversar com você mesmo, né? Ter um mentor ali te apoiando. E você, poxa, eu recebi esse negócio da minha família, por exemplo. Mas eu não gosto desse negócio aqui. Uhum. Cara, assim, adulto não faz só o que gosta, faz o que precisa. Segura e vamos planejar. Não dá pra dar um cavalo de pau também de qualquer jeito, né?
E até para a gente trazer aqui até um pouco para a Bíblia, né? Jesus, ele foi um empresário, um empreendedor, vamos dizer assim, né? Até os 30 anos, ele cuidou dos negócios da família, que era a marcenaria do pai dele. E aí, depois disso, foi o lugar onde Deus também o preparou, né? Além de estar nas sinagogas, além de estar com os sábios, né? Mas foi onde Deus usou para prepará-lo, para depois ele cumprir a missão dele. Então, eu acredito, de fato, que a gente passa por lugares que são transitórios, mas que preparam a gente para aquilo que Deus quer que a gente chegue, né? A gente tem essa profissão de fé, a gente acredita, né? Pegando o exemplo aí de José do Egito e tantos outros. Grandes personagens. Moisés foi ali forjado no Egito, Sim. Né? Um príncipe do Egito, filho da filha do faraó, mas ficou depois no deserto. Exato. Um bom período para Deus tratar com ele, para ele poder os 40 anos, né? A vida de Moisés é tudo 40 anos, né? Ele morreu com 120, é 40 no palácio, depois 40 com a sarça, depois 40 no deserto, e aí ele morre. Você vê certinho, né? Como Deus trabalhou e moveu Moisés, né? Exatamente.